Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência a ler o livro O Aleph, do Borges, então vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então eu sei que eu tô sumida aqui do canal, mas é que esses últimos 2 meses, né, novembro e agora o começo de dezembro, tem sido uma correria muito grande aqui pra mim. É a pós-graduação, é dezembro as coisas de Natal, Ano Novo, eu sou professora, e também tem a questão da demanda no final do ano, né? Então, assim, fica muito corrido, por isso que eu não tô vindo aqui, né, no canal toda semana, mas vim aqui agora que eu terminei de ler, né, o Aleph do Borges, falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Pessoal, esse livro é um livro de contos ou textos curtos do Borges, então, assim, todos os livros que são coletâneas de texto, para mim, a experiência é meio que tipo erro e acerto o tempo todo, porque tem textos que você gosta mais e textos que você gosta menos, então é muito difícil de ter uma única opinião sobre o livro como um todo, porque o livro ele é um compilado de textos, sabe? Então assim, eu achei que ficou bem na média, eu acho que ficou meio que meio a meio a quantidade de textos que eu gostei. Eu achei a escrita dele até certo ponto direta e relativamente não complicada. Eu achava que eu ia entender nada dos textos dele, porque eu já ouvi falar algumas coisas dos textos do Borges. Ele escreve, né, e eu acho que é verdade. Aqui tem uma foto dele, ó, no sentido de que ele é um intelectual, ele escreve como intelectual, ele escreve como uma pessoa que sabe muito sobre muitas coisas. Então, como eu sabia que ele era um intelectual, que ele escrevia sobre diversos assuntos variados, eu falei assim, putz, pode ser que tenham vários textos que eu não entenda nada, que sejam muito complexos. E sim, são textos até certo ponto complexos, porque você tem que pegar as referências, principalmente as referências históricas, as referências filosóficas, as referências bíblicas. Ele cita muito figuras históricas e figuras bíblicas e vários filósofos, ele cita aqui por nome vários filósofos. Então eu entrei na leitura com um medinho de não entender nada, mas não foi o que aconteceu. É claro que provavelmente muitas referências eu perdi, porque eu não tenho um conhecimento muito vasto de filosofia, eu não sou historiadora, eu não li a Bíblia, então assim, certeza de que eu perdi muitas referências em um texto ou outro, mas muitas referências eu peguei também, quando ele cita principalmente os filósofos mais conhecidos, tipo Platão, Aristóteles, e ele inclui isso nos textos, você consegue pegar. Mas são textos bem... Alguns textos são mais intelectualizados, mais assim, cara de texto mais acadêmico, alguns dos contos ou textos curtos, porque eu acho que nem todos os textos narram uma história com começo, meio e fim. Então eu não sei se esses contos seriam, se esses textos que não têm começo, meio e fim, se eles seriam considerados contos, ou se são só textos analisando figuras históricas ou algum tema que veio na cabeça dele. Mas assim, alguns textos eles soam mais acadêmicos, mais como uma análise de alguma coisa que ele leu ou de alguma figura histórica da qual ele quer falar ou citar. E alguns textos são meio que uma historinha referente a alguma figura histórica. Igual eu gostei muito de um texto, eu até marquei aqui os textos que eu achei mais interessante. Foram 3, 6, 7, 8 textos, né, daqui do livro que eu gostei bastante. O primeiro que eu marquei é o El Muerto. Ah, eu li nessa edição aqui em espanhol. Não sei se você... Deixa eu tentar fazer o foco. Aqui, ó, tá vendo? É uma edição em espanhol. Deixa eu focar de novo aqui em mim. Vamos ver. Foco, não me abandone. Então, assim, também tem isso. Foi o primeiro livro que eu li completamente em espanhol, uma língua que não é a minha língua materna, então também provavelmente causou com que o grau de dificuldade na compreensão dos textos do Borges, tipo, pra mim foram um pouquinho maior, porque eu li no original, né? Eu li em espanhol e a minha língua materna é português, então eu ainda me desafiei, aumentei aí um pouco mais do grau de dificuldade, mas eu gostei desse El Muerto, o Morto. Ele fala de uma figura brasileira ali da parte da região gaúcha que
ele conta a história dessa figura, e aí que pra mim ficou, que eu acho que é a parte que vocês vão poder me ajudar, eu não sei se ele fez um relato histórico do que realmente de fato aconteceu, mas através das palavras dele, ou se ele só pegou o nome dessa figura, né, conhecida ali naquela região e inventou uma história. Então eu não sei se é uma história de fato ficcional, ou se é um relato histórico, ou se é uma ficção histórica. Tipo assim, um pouco de coisas realmente aconteceram e um pouco de coisas foi inventado na mente dele. Mas eu gostei muito desse conto, é um começo, meio e fim ali que relata dessa figura que é gaúcha, mas brasileira. Então ele conta ali, né, de um acontecimento com essa figura que vai levar à morte. Tipo assim, o título do conto é O Morto, então meio que ele já te fala de antemão que essa figura vai morrer. E achei muito bem contado o jeito que ele escreveu essa história, eu gostei bastante. E o outro que eu gostei muito foi o da moeda. Deixa eu ver se eu pego aqui. El Zahir. Zahir, ele explica aqui no texto, deixa eu focar aqui. Ele explica aqui no texto que Zahir é um tipo de moeda que tinha ali na Argentina, e essa moeda chega às mãos aqui do narrador, né? Mas daí eu não sei, nesse conto em específico é um narrador em primeira pessoa, não sei se ele está se referindo a ele mesmo, se ele está lembrando de algo que aconteceu com ele, ou se é só um narrador fictício, mas essa moeda chega às mãos desse narrador, e aí várias coisas se desenrolam ali a partir da chegada daquela moeda, e aí ele tem também dentro dos contos, tipo assim, histórias dentro das histórias dentro das histórias. As histórias têm umas camadas, e aí ele começa a contar a história desde a chegada dessa moeda nas mãos dele, daí ele divaga um pouco e aí conta a história da moeda, e daí depois ele volta pro dia que essa moeda chegou na mão dele, mas assim, o conto muito bem escrito, muito bem narrado, eu achei muito interessante o fato do olhar desse narrador, né, e do próprio escritor em acontecimentos que às vezes são simples na nossa vida, tipo uma moedinha. Essa moeda é uma moeda de valor muito baixo, então é uma moeda que muitas pessoas não iam nem dar importância, mas daí ele começou, né, esse narrador começa a prestar atenção em todos os fatos que desenrolam na vida dele a partir da chegada daquela moeda, meio que se fosse como uma moeda da sorte, uma moeda do azar, que traz aqueles acontecimentos. Então achei muito interessante esse conto também, é muito bem narrado. Eu gosto das camadas, apesar de às vezes elas confundirem um pouco nessa coisa de história dentro da história dentro da história, e daí você volta para outra camada. Se você não tiver muito focado ali na leitura, você vai se perder, porque tipo assim, ele tá narrando uma história, aí ele começa a divagar e contar uma outra coisa, aí ele termina de contar aquela coisa, daí ele volta para original, e daí pode ser que ele divague de novo. E, Leão, não se esqueçam que é um livro de textos curtos. Então, dentro de um texto curto, tem uma outra história que é mais curta, e às vezes tem uma outra coisa que é mais curta, e daí volta de novo pro maior. Então, eu acho que talvez isso pode ser o que algumas pessoas sintam como uma certa dificuldade ao ler os textos dele, é que ele nem sempre vai ter, tipo, uma narração em linha reta, às vezes as narrações são quebradas, mas assim, de um modo geral, eu gostei bastante, fiquei impressionada, assim, com a inteligência mesmo do Borges, né? Eu nunca tinha lido nenhum texto dele, então é um escritor que demonstra ter um conhecimento histórico, filosófico gigantesco, sem contar também das milhões de referências bíblicas. E olha, eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não conheço a Bíblia muito profundamente, e eu consegui notar milhões de referências. Imagina você aí, leitor, que conhece muito bem as referências bíblicas, você vai encontrar muito mais referências do que eu encontrei, né? Então eu achei isso muito legal, ele demonstra, é muito interessante, ele realmente demonstra a inteligência e o conhecimento que ele tem. Então
Apesar de um modo geral, eu não gostar muito de livros que são compilados de textos curtos ou livros de contos, eu não gosto muito, porque é muito tipo assim, gostei desse, não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse, gostei desse. Tipo assim, eu mais desgosto de contos do que gosto de contos, ou eu mais desgosto de histórias curtas do que gosto. Então, mas isso é um gosto pessoal, isso vai ser diferente de mim pra vocês, tá? Porque pode ser que você ame ler histórias curtas. Eu senti que eu já li cerca de, sei lá, uns 10 livros de contos ou histórias curtas, e eu sinto que eu não gosto muito dessa coisa de histórias muito curtinhas, porque a sensação que eu tenho é que falta detalhe. Não no caso do Borges, porque ele demonstra saber muito do que ele tá falando, mas no geral, como a pessoa quer contar de forma, entre muitas aspas, resumida, ou como a pessoa quer contar, quer fazer um conto, né? Não é um romance de 300 páginas com uma única história. É uma história de no máximo 10 páginas que vai ter começo, meio e fim, ou que vai ter que ter sentido, vai ter que ter um início, um desenrolar e uma conclusão. E então eu acho que acaba acelerando muito o ritmo da história e faltando detalhes. É isso que eu sinto no geral quando eu leio um livro que é um monte de conto ou um compilado de textos curtos. Então eu senti em alguns contos dele que, apesar de ter muita referência e mostrar toda a inteligência dele ali naquele texto, dele saber muito sobre muita coisa, parece que só citar nome sem desenvolver sobre aquele personagem, às vezes, parece que falta detalhes. Tipo assim, tá, ele tá falando de alguém importante aqui, porque do jeito que o nome é jogado no texto, a sensação que dá é que ele, tipo, espera que o leitor vá com certeza conhecer quem é aquela pessoa, e daí ele conta alguma coisa que aconteceu com aquela figura histórica, mas eu sinto que às vezes falta detalhe nas histórias justamente pelo objetivo ser que a história vai ser contada de uma forma resumida, vai ser um texto curto no final das contas, né? Não era o objetivo do autor desde o princípio que tenha muitos detalhes, mas pra mim, pessoa que não gosta muito de textos curtos, isso faz falta. Eu sinto falta de detalhes a mais ali na narração das histórias, mas igual eu falei, né? É uma questão de gosto. Isso é do meu gosto. Eu prefiro ler romances do que ler contos. Mas se você quer conhecer um autor aqui da Argentina, né, daqui da América do Sul, muito famoso, inteligentíssimo, escreve muito bem, contos, né, apesar de contos e textos curtos não serem os meus preferidos, ele escreve de uma forma muito, muito bela, com muito conhecimento. Tá aqui um livro, então indico, com a ressalva de que, se você não gosta, como eu, você não é muito propenso a gostar de textos curtos, não é o livro para você. Mas se você ama contos, se você ama textos curtos, esse aqui é o livro para você, porque é escrito de uma forma brilhante, assim, sabe? Então, por mais que eu não tenha gostado da maioria dos contos, não é uma questão dos contos ou dos textos não serem bons. É porque eu realmente já não tenho essa inclinação de gostar de textos curtos. Eu acho que se fosse um romance aí de umas 200 páginas, se uma dessas histórias virasse um romance, eu acho que eu ia gostar muito mais de ler essa história escrita pelo Borges do que textos curtos em si, né? Mas espero que vocês tenham entendido o motivo. É mais uma questão de gosto pessoal mesmo, de eu preferir romances, né? Romances com R maiúsculo, no sentido de histórias, livros que contam uma história só. E outra coisa que eu percebi, os contos dele, gente, ele é fascinado com labirinto. Tem pelo menos 3 textos aqui no qual tem lá um bendito de um labirinto, e ele começa a falar sobre labirinto, sobre a importância dos labirintos, sobre a simbologia de labirinto na história, na filosofia, o simbologismo mesmo do que um labirinto representa. Então tem pelo menos umas 3 histórias que falam sobre labirinto. Eu achei isso exótico, diferente, né? Nunca tinha encontrado um autor ou uma figura que fosse tão encucado com a questão de labirintos, e ele tipo assim, ele fala muito sobre labirinto. Então
Se você quiser entender melhor os textos dele que falam sobre labirintos, seria legal você aí jogar no Google também sobre a simbologia dos labirintos, tanto na história da humanidade, quanto na ficção, quanto na filosofia, porque aí você vai conseguir pegar mais também as referências dele sobre labirintos, que aparecem aí em textos diferentes. E é isso, pessoal. É um livro muito bom, mas indicaria só para quem ama ou tem a tendência de gostar muito de textos mais curtos e contos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal. Lembre-se de acionar o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e postar aqui. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!